Está começando mais um Leia, Leiga, Partilhe. partilha. Eu sou a Luciana. E eu sou a Mariane. Você tá sentindo falta de alguém? A gente também tá. Nossa colega Alex, ela tá de licença maternidade, então não vai conseguir participar ativamente dessa gravação que a gente tá fazendo agora. Mas vocês ainda vão poder ouvir a voz dela sim, tá? Porque ela enviou as partilhas dela, que vocês poderão conferir ao longo desse episódio junto com a gente, tá? E lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal, descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje temos o Evangelho de Lucas, capítulo 16. E nós convidamos a todos vocês a comentar sobre este episódio em especial, ou se você desejar um outro episódio, né? E também a interagir conosco em nossas redes sociais, né? Venha fazer a sua partilha. É isso aí, Mari. Então vamos à leitura? E hoje será na voz da nossa colega Alex. Então vamos lá. A leitura de hoje é Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração, o que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles o receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Bom, agora nossa colega Mari vai falar pra gente um pouquinho a respeito do contexto desse evangelho, que é um evangelho bem capcioso aí, né? Então, pedir pra Mari falar mais ou menos ali o que está se passando durante essa leitura que a Alex acabou de ler pra gente. Bom, então, qual é esse contexto, né? Então, essa narrativa, ela vai surgir dentro do contexto onde Jesus está, assim, de uma forma bem intensa, catequizando, né, os seus discípulos, está dizendo, assim, para eles da importância de vários temas específicos, né? Mas, em especial, né, esse contexto é o ensinamento sobre o uso das riquezas, das responsabilidades financeiras dos próprios discípulos, né. Então, essa parábola foi contada a eles no momento onde surgiam, né, questionamentos sociais, religiosos e também, bem ligado, né, às expectativas ali daquele tempo, daquele povo também, né. Então ensinando sobre como usar os bens terrenos, né, para garantir a segurança do futuro espiritual. Então essa parábola, ela está inserida numa seção, né, do Evangelho de Lucas, começando ali do capítulo 9 e indo até o capítulo 19. Então, que vai descrever essa jornada de Jesus que está a caminho, né? Ele está no caminho para Jerusalém. E, como eu mencionei, um período de intensa instrução, né? E também, assim, do momento de que Jesus preparava os seus discípulos.
Muito obrigada, Mari. Então, vou iniciar a reflexão aqui. Nesse evangelho, o Jesus conta uma parábola, né, a do administrador infiel, e é uma leitura difícil, né, e que tem várias interpretações, mas acho que o que nós aqui, eu, a Mari, né, e vocês aí de casa que estão ouvindo, e sejamos leigos ou religiosos, acho que todo mundo tem que partir de um ponto que é essencial. Jesus não está elogiando a malandragem do administrador. Acho que é muito importante todos partimos desta premissa, né? Que esse é o tipo de interpretação que uma pessoa que faça uma leitura assim mais superficial, sem contexto, né, como a Mari acabou de passar pra gente, ou até uma pessoa que esteja mal intencionada na hora de falar a respeito dessa leitura, ela poderia dizer isso, né, que é essa mensagem de Jesus. A leitura é difícil sim, então por isso que a gente tem que ter bastante responsabilidade e olhar com bastante cuidado, né? Pois bem, assim, primeiro a gente tem que lembrar que essa parábola ela é contada por Jesus logo depois de outras 3 parábolas, como a Mari falou ali, né, resgatando os capítulos anteriores de Lucas, né, Jesus está bem intenso no aprendizado, no ensino, né, e aí ele fala outras 3 parábolas antes dessa, que é da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Então, as 3, elas têm em comum aí uma, entre aspas, moral da história, que é Deus ficando feliz quando um pecador se arrepende, né, e se converte. E todas elas, inclusive essa do administrador infiel, usam uma linguagem da época, né, com situações do cotidiano daquele povo, para ajudar os ouvintes da pregação a entender qual que era a mensagem de Jesus. E note que eu falei ouvintes, genericamente falando, porque apesar do capítulo 16 que a gente está lendo aqui, iniciar falando, né, que Jesus disse aos seus discípulos, se a gente voltar mais um pouquinho ali no capítulo 15 também, a gente sabe que os fariseus e os escribas também estavam ali perto de olho, né? E ouvindo Jesus falando, ainda que não era para prender, né? Eles estavam querendo era pegar ele no pulo, querendo criticar, querendo julgar, ele tá perto de pecadores, mas eles também estavam ali ouvindo, né, a parábola. Dito tudo isso aí, a gente tem que uma das interpretações que para mim faz mais sentido, embora pois aqui que provavelmente não é a única, né? Tem outras interpretações. É que Jesus ele não estava incentivando a desonestidade, né? Repito aqui, mas sim incentivando que os filhos da luz, né, sejam prudentes e aproveitem as oportunidades para gerir seus bens materiais com qual finalidade? A de construir durante a vida aquilo que eles pode render a eles o céu, né? Então, o dinheiro, muitas vezes, ele pode ser um obstáculo da fé. Mas Jesus, ele diz até lá no final desse mesmo evangelho, e que para mim é mais uma prova de que ele não está elogiando a desonestidade do administrador, é que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Então, portanto, a gente tem que ter essa esperteza, entre aspas, aí dos filhos do mundo, mas usando para fazer o bem. E agora a gente vai ouvir a contribuição da Alex a respeito dessa leitura. Bom, essa leitura, além de ser um pouco extensa, às vezes parece até um pouco confusa, né? Porque essa parábola mostra um administrador que, mesmo desonesto, foi, entre aspas, rápido e criativo para resolver o seu problema e garantir o futuro dele. E às vezes parece que, né, estão elogiando essa desonestidade, mas não é isso, né? Jesus, ele quer provocar na gente algo nesse sentido. Se até alguém desonesto se mexe para garantir sua vida aqui na Terra, porque muitas vezes nós não fazemos isso para garantir a nossa vida eterna. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente é cheio de estratégias e para as coisas do mundo, né? A gente planeja a nossa carreira, a gente planeja nossos estudos, a gente planeja viagens, a gente faz contas para economizar, para comprar coisas, enfim, a gente se dedica muito. Até porque sim, né, vivemos no mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro. A gente se dedica muito com relação a essa questão do retorno financeiro. Mas e aí, a vida com Deus, né? Será que a gente tem essa mesma dedicação para rezar, para estar em comunidade, para viver o evangelho no cotidiano? Ou a gente deixa para depois, né? A gente não faz esse planejamento pensando no nosso futuro, do nosso investimento da morada eterna. E Jesus, ele não está dizendo que o dinheiro e o trabalho não importam, né? O que ele nos alerta é cuidado para não colocar o coração onde não está a verdadeira riqueza. Então, assim, a esperteza do administrador nos inspira a gente no sentido de ser firme, criativos e decididos na fé, não no sentido da desonestidade.
Então, assim como ele pensou no futuro terreno, a gente também é chamado a pensar no nosso futuro eterno, e esse futuro se constrói também agora, nas pequenas fidelidades, nas escolhas simples de cada dia, nos gestos de amor e justiça. Muito bem. Agora, Mari, qual foi a sua reflexão a respeito dessa leitura? Bom, a minha reflexão, né, então acho que vem um pouquinho mais daquilo que a questão de o que vamos servir, né? E também pensando um pouquinho de que às vezes a gente faz as coisas pensando que está escondido, né? Ou de que ninguém saberá, né? Uma vez eu ouvi alguém dizer que por nós morarmos em cidade pequena, né? A gente que uma palavra assim que é dita, né, de alguém, sobre alguém, ela é falada aqui, mas tenha certeza de que a pessoa saberá do outro lado, né, no sentido que, é mesmo mesmo dentro, né, de um contexto de uma cidade pequena, isso também não foge muito da nossa relação com Deus, né. Às vezes a gente está ali fazendo como esse mordomo, né, no caso, né, esse administrador, né, podemos dizer assim, achando que está fazendo o melhor, né? E aí sendo até às vezes até astuto, né? Mas tentando ali ter, né, o seu bem próprio, né? E achando que ninguém está percebendo, né? Que no caso o dono não perceberia, que ele não sentiria. E assim também é a nossa relação com Deus. Às vezes a gente faz algo, né? Pensando que nosso próprio Deus não está atento às nossas ações, ou de que às vezes aquilo que a gente dá um jeitinho, né? Mas é por uma boa causa. Ou muitas vezes, todo mundo faz, né? Por que que não posso fazer? É só uma vez, ou isso e aquilo. E aí é onde a gente acaba entrando naquilo que Jesus diz, né? Que não pode ter dois senhores, né? No caso, a gente não pode servir a dois senhores, né? Então, nos momentos em que a gente deixa o relativismo entrar na nossa vida, no sentido de que todo mundo faz, ou no sentido, é por um bem maior, né? A gente acaba deixando de realmente servir aquilo que Deus nos coloca como propósito. E uma coisa que eu trago sempre na minha vida, assim, é, e eu ouvi algumas vezes isso da minha avó paterna. Tá certo. Ela falava assim, tentando justificar o erro, né? Tá certo, tá errado, mas tá certo. Mas não deve ser esse o caminho, né? O que é certo e o que é errado. E a partir do momento em que a gente ter consciência de que tem algo, que a gente está fazendo algo errado, então a gente já tá errando mesmo, mesmo que isso às vezes lá na frente tenha um princípio, talvez, né, vá beneficiar outras pessoas, podemos dizer assim, né? Não seja só para o nosso benefício próprio, ou se até mesmo dentro do nosso benefício próprio seja algo bom, né? Vale lembrar que quando nós temos consciência de que está errado e fazemos mesmo assim, aí a gente tem mais certeza do nosso erro, da nossa falha e principalmente do nosso pecado, né? Então, nesse momento, com certeza, nós já não estaremos agradando ao nosso Senhor, que no caso é o nosso Deus. Então, precisamos estar atentos, né? Atentos aí àquilo que nós vamos tomar como decisão, escolhas, porque mesmo que seja um errinho, né? Nós já não estaremos servindo ao nosso Deus, né? Estaremos servindo a outro Senhor, nesse caso, né? Então, para mim, o que ficou mais forte é isso. Muitas vezes a gente precisa mesmo levar o certo ao pé da letra, né? E deixar a questão do relativismo não vir bater com muita frequência na nossa porta ou não bater mesmo, né? Bom, então eu já dei um gancho aqui para esse momento espinho, um próximo momento que nós iremos, né, passar agora. Então já preparem aí e vamos lá. Será que o mesmo espinho que a Lu trará para nós é o espinho que veio ao seu coração ali, né? Ou saltou aos olhos no momento que você fez essa leitura? Vamos lá, vamos conferir agora com a Lu. Espinho no meu corpo. Mari, a sua reflexão já é um grande espinhão, né?
Sim, Mas é que essa é uma leitura que além de ela ser difícil de compreensão, ela também ela é para mim, ela é sim. recheada de espinhos. É, Mas exatamente, aqui né, ela começa é, com espinho e vai indo até o final, né. ela só vai enfiando mais fundo o É, espinho, assim, né. isso Mas mesmo. para tentar encontrar, assim, eu procurei achar algo mais pessoal, digamos assim, que entrasse realmente com o espinho diretamente na minha carne, não que os outros não os outros espinhos não entrem, né, mas pensei numa coisa um pouco mais, assim, que me afetasse no momento de agora, né, na minha situação de vida e tudo mais. E eu acho que essa leitura me fez pensar um pouquinho na diferença entre ser controlador e ser previdente. Por quê? Ser controlador parte muito mais de um sentimento de ansiedade, né, de medo que algo fuja daquilo que a gente espera, ou até medo do julgamento dos outros, né? E eu acho que esse ser controlador tem muito mais relação com o comportamento do administrador infiel. Porque ele tentou até dar um jeitinho, né, como a Mari falou aí, o jeitinho dele, né, para se manter aí no controle. E ele também ficou com vergonha, né? Ele até fala assim: ai, cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Então, assim, ele ficou com receio do julgamento dos outros e a situação estava fugindo do controle dele. Ele preferiu usar de artimanhas, né? Para se sentir ainda no controle de alguma forma, para se sentir que está se protegendo de alguma forma. Ao passo que ser previdente tem uma abordagem diferente, né? É tentar se preparar para aquilo que pode acontecer, mas não com foco em resolver o problema desde antes do problema acontecer. A gente nem sabe se esse problema acontecer, né? Mas se manter ter o foco de se manter calmo, sabendo que imprevistos acontecem, que podem acontecer, e caso aconteçam, tentar focar na solução mais sábia, né? Ainda que seja só para tentar, vamos dizer assim, conter os danos, né? Ainda que realmente a gente não consiga solucionar a questão, mas a gente tem que conter os danos dessa situação. E eu acho que isso tem mais relação com aquilo que Jesus diz que espera dos filhos da luz, né? Que os filhos da luz façam. O controlador, e eu digo isso por conhecimento de causa, infelizmente, geralmente se desespera nos imprevistos, né? E o previdente, ele sabe que se desesperar só vai piorar a situação, né? Então, manter a calma é a primeira coisa para tentar encontrar a melhor solução possível. Então, meu espinho foi aí no fato de eu ser mais controladora que previdente nas minhas ações ultimamente, mas vamos tentar melhorar, né? E agora eu vou chamar para a colega Let's para falar o spin não. Agora eu vou chamar a colega Let's para falar a respeito do momento que agora é um momento bom, um momento positivo, um momento que levou o nosso espírito, que é aquele momento glória. Então vamos ouvir o que a colega Lex falou a respeito do glória. Bom, o momento glória para mim, né, o auge, né, o brilho dessa leitura tá no final, né, quando Jesus nos lembra: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque isso é libertador. Porque mostra que a gente não precisa ser escravos da preocupação com o ter, né? A verdadeira alegria não está em acumular, mas em viver como filhos de Deus. O glória aqui é perceber que a gente pode usar os bens do mundo sem deixar que eles nos dominem. E a gente pode transformar tempo, dons, recursos materiais e instrumentos de amor em serviço e comunhão. Então a boa notícia é que quando a gente escolhe servir Deus, tudo que a gente tem encontra mais sentido. O nosso coração fica mais leve porque a gente já descobriu onde está o verdadeiro tesouro, né? Que é em Cristo, que nos dá a riqueza que ninguém pode tirar. Muito bem. Agora chegou aquele momento em que ela não gosta, diz que não gosta tanto, mas ela sempre arrasa quando é a vez dela de falar. Que é aquele momento que a colega ela vai trazer uma novidade, vai trazer uma dica, seja série, filme, livro, oração, reflexão. Às vezes é um show, às vezes gente, pode ser o que vier na mente da colega. É um momento boa nova e eu vou chamar a colega Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, vamos lá. Então, assim, primeiramente eu vou renovar o minha super. Vocês sabem que eu sou, né, fanzete do Frei Gilson agora, no momento. Então eu vou de duas boas novas, né? Mas eu vou primeiro dessa aí especial aqui do Frei Gilson, que ele tem feito no Rosário, né? Que tem me ajudado muito. Ele sempre traz aí a luz de alguns santos específicos. Então, o rosário vai sendo todo rezado, né, se caso você não puder, né, às vezes
rezar o rosário naquele horário das 4 horas da manhã, que às vezes é algo a mais, né? Você pode rezar em outro momento, ou você pode, né, às vezes por curiosidade, quero ver um pouquinho das reflexões. Para mim, o que ficou muito marcante foi o momento da oração, que ele fez a reflexão sobre a mansidão, né, de como. Então, ele vai dando pistas e vai refletindo, e vai dando assim. Como eu vou poder viver a mansidão, né? E aí vai falando a cada mistério, vai trazendo aí algumas reflexões. E aí também foi falando sobre a cruz, cada dia tem uma reflexão. Então fica o convite aí para você também acompanhar aí o rosário, caso você tenha o desejo, né, e a vontade. E o meu outra boa nova é de um podcast também muito legal e que tem a ver com a nossa leitura, que chama bem assim, Seguimos Tentando. É de uma de uma missionária, ela era da Cola de Deus atualmente, mas hoje na verdade, ela já namorava, quando ela estava na Cola de Deus, ela namorava com o Flávio Vitor, que eu já falei dele aqui, né? Eu já dei a dica da música dele e tal. Ela é esposa dele, né? E ela fala de vários assuntos muito legais e bem relacionado a esse Seguimos Tentando. Então ela traz esses conteúdos assim da nossa vida diária, né? Aí talvez também para uma abordagem às vezes mais feminina, que ela tem hoje a missão, né? Ela fala bastante para as mulheres, mas não só para as mulheres, de uma maneira geral, para todos nós, né, que estamos aí na luta pela busca de ser melhores, né, de ser aquilo que Jesus pediu para nós ser santos. E eu acho bem legal a temática e principalmente o nome do podcast. Ela chama Larissa, deixa eu achar o nome dela aqui certinho. Larissa Garbiati. Eu lembrava só que era com Gar, o sobrenome, né? É a Larissa Garbiati e o podcast dela chama Seguimos Tentando. Então, vale a pena, às vezes, escolher ali um tema que está mais ali dentro da sua realidade, né? E daquele momento que você talvez gostaria de ouvir. E também vale lembrar que todos os dias, né, mesmo que nós demos os nossos deslizes, nós seguimos tentando. É É isso. isso aí. Aproveitando, vou roubar um pouco. Obrigada, Mari, pelas dicas, foram muito boas, excelentes. Vou roubar um pouquinho, não é minha vez do Boa Nova, mas só para recordar uma Boa Nova que aconteceu recente aí, né? Que acho que todo mundo acompanhou, que dia 7 de setembro foi canonizado, né? São Carla Cucci e São Pietro. Dois jovens, né? Eu acho que o Pietro também era Sim, jovem, né? sim. E daí a Boa Nova, além da canonização, né? Temos aí santos jovens para quem a gente Jovens. possa, né, se identificar um pouco mais, de repente, né, Sim. se sentir mais próximo, digamos assim. Também aproveito para dar o boa nova do nosso episódio a respeito de como se tornar um santo, né? Episódio Sim. 91, salvo engano. E o episódio sobre a vida e o legado de Carla Cutts, né? Que também, acho que o Sim. episódio 92 aí, que ficou bem legal também. Foi Então, incrível quem não também, vale a ouviu, pena. foi muito legal de fazer também, né, Mari? Não, Sim, sim, não a gente só gostou legal, não muito. ficou só bom também, mas eu achei muito legal da gente gravar esse. Sim. E é isso. Bom, gente, então agora a gente está chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. A gente espera que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, especialmente as suas partilhas da palavra, nós temos canais de contatos. Mas antes eu vou comentar a respeito. Vou repassar um comentário que mandaram pra gente nesses últimos episódios. Já faz um tempinho desde o último episódio, mas deixei anotadinho aqui que a Geni, que está ajudando, inclusive, até a divulgar o podcast para outras pessoas, ela deixou um boa nova também. Ela Que deixou a legal. respeito do Teófilos 5, né? Que é um estudo bíblico que está sendo feito no YouTube. Vocês podem ir no site deles, lá tem como fazer. Acho que agora a inscrição deve estar encerrada, mas independentemente de ter feito a inscrição ou não, dá para acompanhar as aulas, né? Digamos assim, pelo YouTube, tá aberto lá, Teófilos com TH. Filus, né, com Philus, Teófilos, no YouTube deles, né? Eu mesmo acabei não fazendo a inscrição pelo site, mas eu consigo acompanhar. E eles começaram do Gênesis. A ideia é a leitura da Bíblia ao longo de um ano. Bem legal, né? Eu também vi lá, também não me inscrevi, mas eu vi lá também e achei incrível a Isso. abordagem, a ideia.
Muito legal, a abordagem também achei muito interessante. Então, todo dia tem ali pílulas, né, de cada leiturinha que está sendo feita do dia. E no fim de semana eles fazem uma grande aula a respeito dessa leitura que se passou. No momento agora está em Êxodos, né? Ontem a gente está gravando dia 15, ontem dia 14. Eles colocaram a respeito das leituras, né, de Êxodos. Muito rico o ensinamento, assim, são leigos e leigas, mas também tem religiosos acompanhando, né, e ajudando a fazer esse ensino bíblico, e eu tô gostando muito, então muito obrigada, Geni, pela dica, e deixei para os outros que mesmo que ainda a inscrição oficial tenha se encerrado, nada impede de acompanhar os vídeos lá pelo YouTube. Bom, agora eu vou pedir para Mari, antes de falar nossos canais de contato e tudo mais, explicar onde que acha a gente, vou pedir para Mari explicar um pouquinho sobre o silenciamento, que é essa novidade, entre aspas, né? Porque para nós aqui internos não é novidade, mas para vocês aí é uma novidade, a respeito do silenciamento que a gente está postando, passou a postar desde o episódio passado e, né, quer fazer isso em todos os episódios. Bom, então o silenciamento, né? Nós fazemos esse silenciamento todas as vezes que nós vamos fazer a gravação, iniciar a gravação do nosso episódio, né? E o silenciamento nada mais é de que como uma oração inicial. Para quem já tem a prática da Lectio Divina, sabe que um dos passos é o silenciamento. E o silenciamento é aquele momento onde realmente, né, eu silencio as minhas emoções, meus pensamentos, é um esvaziar, o esvaziar de mim mesmo e permitir ali, né, que Deus possa ir adentrando, né? Então, tirando aquela correria do nosso dia a dia, né? Realmente, sabe ao acelerar, muitas vezes nós somos acelerados, né? E às vezes nós chegamos até para a gravação dos episódios acelerados, né? E aí, ao silenciarmos, né, e pedir o Espírito Santo, nós fazemos então, é como se nós nos estivéssemos conectando mesmo, né? Dando abertura para o Espírito Santo agir e deixando mesmo que seja o próprio Deus que faça a sua vontade no meio de nós. Então, nada mais é, né, do que uma oração inicial, podemos dizer assim, né, para que nós possamos estar mais abertos, né, não somente aquilo que nós refletimos como pessoa, mas também aquilo que Deus quiser também trazer a nós no momento do episódio. Obrigada, Mário. E complementando só, a ideia é que a gente tem episódios aí a cada 15 dias, então entre os episódios a gente vai postar esse silenciamento, né? A ideia é essa, obviamente, né? Cada um tem uma vida corrida, às vezes a gente passa mais tempo sem conseguir gravar, mas provavelmente entre episódios vocês vão ver que a gente vai postar esses silenciamentos, que eles são também independentes, né? Não precisa estar vinculado ao episódio, você pode acessar qualquer momento aí que você precisa se acalmar, como a Mari falou, acalmar o espírito, fazer uma leitura que você vai fazer aí na sua casa. Pode pegar lá, puxar o silenciamento nosso, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil. Então agora eu vou pedir para a Mari explicar para a gente a respeito da lista de transmissão e falar como é que a gente encontra o programa, das redes sociais, como que faz para ouvir. Mari, dá uma geral aí pro pessoal que, além desse canal que estão ouvindo, além desse veículo que a gente não sabe, aí se você está ouvindo no YouTube, Spotify, onde você está ouvindo, ou onde mais a gente pode aparecer na vida dessas pessoas? Isso mesmo. Vamos lá, então. Então, principalmente, né, você também pode encontrar os episódios nas nossas redes sociais. Tem também lá no Facebook, a gente tem a página, né, do Leiga Partilha, e no Instagram, @Leiga Partilha, você encontra. E lá também nos Reels, né, você encontra o episódio que é lançado no YouTube, no Spotify ou na plataforma que você escuta de áudio, né, da sua preferência, você encontra também o episódio. Nas nossas redes sociais, você pode também interagir conosco, né? E além das Por nossas redes favor. sociais, nós temos a nossa lista de transmissão também. Caso você, né, às vezes não é muito habituado às redes sociais, você pode estar, se tiver, né, entrando em contato com uma de nós, né, ou até mesmo ali pelo chat temos ali o direct do Instagram, ou o chat do Messenger, né, do Facebook. Você pode estar entrando em contato conosco, nós podemos passar o nosso número de contato, e nessa lista de transmissão você será inserido, né? E nós não mandamos, não é um grupo, né, onde nós mandamos bom dia, boa tarde, boa noite, não, nada disso.
nós somente enviaremos o episódio fresquinho. Assim que sair disponível no YouTube, no Spotify, nas plataformas, você também receberá no seu WhatsApp, tá bom? Então, você também pode entrar por esse contato. E como já mencionado, né, o Leiga Partilha é de fácil acesso, você colocando ali no Google mesmo, quero ouvir o podcast Leiga Partilha, né, ou como ouvir o podcast, o Google, né, já vai te direcionar. O IA do Google também já vai falar um pouquinho sobre nós, né, lá. É isso aí. Então você é somente mesmo pesquisar nas plataformas que você mais está habituado. No YouTube, né, você encontra o Leiga Partilha, nós subimos o episódio lá, no Spotify e também em todas as plataformas de áudio e qual for a da sua preferência, é só procurar Leiga Partilha e você irá nos encontrar. Excelente, Mari. Muito obrigada pelos recados. E agora a gente vai ter que se despedir, né? Foram muitos recados hoje, mas Pois chegou ao é. fim o episódio. Então Algumas vamos nos novidades e eu quero já É. desde já dizer que nós estamos muito felizes com mais uma coleguinha, né? Tínhamos a Marina, que era coleguinha, né? A colega Mirim, e agora a Marina tem mais uma companheira, a Olivia, que neste momento, né? Eu só quero dizer que com certeza a chegada de uma criança renasce, né, em nós a esperança, nos enche de alegria, de vida, né? E com certeza o Leiga Partilha também nossa, transborda, né? Estamos muito felizes pela chegada da Olivia, parabéns mamãe e papai, né? Letícia e Arthur, parabéns pela chegada da princesa e que ela seja repleta do Espírito Santo. Amém, amém. E eu tô vendo o momento que tanto a Marina quanto a Olivia vão já estar aprendendo as primeiras palavras e vão falar leiga e partilha na hora da Com introdução do certeza. episódio. E quem sabe não irão elas continuar, né, também esse projeto, né? Vai saber, né? Isso aí, Que deixa na mão de legal. Deus. Aham, com certeza. Legal. Então tá bom, gente. Então agora a gente vai se despedir realmente. Em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!